gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show, um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão. Aqui comandando essa bancada canábica sou eu, Igor Seco, e comigo ele, o homem que não causaria danos nem uma vitrine de Banco do Brasil, Marcelo Iocchi. Tudo bem, Marcelo Iocchi? Tudo ótimo, Igor Seco. Eu adorei essa tua introdução aí, cara. Adorei porque... Você quebraria a vitrine? Longe de mim, Igor Seco. Comigo, protesto é só hashtag paz. Aqueles mais otários possível. O cara nem sai de casa, né? Puta que pariu. Marcelo Iocchi, eu quero começar esse TH Show falando pro pessoal o seguinte. Eu já tô repetindo isso há um tempo, mas é importante, tem que ser repetido. Meus amigos usuários ouvintes do TH Show que escutam o TH Show pelo Spotify. O Spotify é excelente, é um aplicativo que mudou a minha vida e me fez parar de piratear a música. Mas para podcast, cara, ele tem um pequeno defeito que é, infelizmente, não avisar o assinante, o seguidor do Spotify, quando tem episódio novo. Então, sabe qual é a alternativa, Marcelinho? É você seguir o Twitter do TH Show, tá? É @THShowPodcast. E aí você segue e você vai lá nas opções e sinaliza receber notificação. A gente não twitta no perfil do TH Show. Então, sempre que a gente twittar, vai ser um episódio novo chegando. A pessoa não recebe a notificação do Spotify, mas ela pode receber no Twitter com o link pro Spotify e aí ela sabe que tem episódio novo para escutar. É ou não é a melhor solução, Marcelinho? Eu desconheço uma solução melhor, Igor Seco. Olha só. Então, pelo amor de Deus, já vai ficando ligado aí. Quando tem TH Show novinho, é porque você recebeu a notificação no Twitter, você sabe que tem, você escuta, coloca o fonezinho de ouvido, é só alegria na paz de já, Deus abençoe. Meu amigo Marcelinho, o episódio de hoje, ele é um pouquinho diferente. Sabe por quê, cara? Porque, na verdade, o convidado também não é tão diferente assim. A gente já chamou ele para participar aqui, ele já veio até o TH Show, fez um episódio sensacional sobre como não cair no golpe do Boa Noite Cinderela no carnaval. É o Miro Rolim, educador social e redutor de danos. Seja muito bem-vindo novamente à bancada do TH Show, Miro Rolim. Como que você tá? E aí, rapaziada? E aí, meus companheiros? Como é que vocês estão? Menino Igor, Minhoque, como é que vocês estão? Tudo paz? Tudo uma boa, meu velho. Prazer em recebê-lo novamente aqui, cara. Olha só, deixa eu te falar. A gente gravou um episódio sobre carnaval que ficou muito do caralho aquele episódio, cara. É um dos meus favoritos do TH Show e eu sempre indico ele pra todo mundo porque redução de danos é um bagulho importante que tem que ser debatido. Só que teve uma galerinha aí que não escutou porque era temático, era do carnaval e chegou depois. E aí, comecei a escutar o TH Show em maio, não tem por que eu escutar o TH Show de carnaval. Então eu quero que você fale pra mim, de forma bem resumida, pode ser bem simples, qual é o trampo de quem faz redução de danos, Miro Rolim? Cara, o redutor de danos é aquela pessoa que trabalha com estratégias de cuidado para pessoas que não querem ou não podem deixar de fazer uso de alguma substância psicoativa. Sejam legais ou ilegais, né? Lícitas ou ilícitas. Então, o redutor de danos normalmente trabalha em espaços de saúde voltado para o cuidado dessas populações que estão nessas condições de uso. O que é importante que eu acho deixar aí frisar é que o redutor de danos ele não só trabalha com pessoas que estão em usos abusivos, né? Ou em cenas de consumo, como Cracolândia, ou qualquer coisa assim, ou serviços como CAPs, não é só para essas pessoas. O redutor de danos, né, ou as estratégias de redução de danos, elas podem ser usadas para as pessoas que fazem
diversas formas de uso de substâncias, seja uso social, uso recreativo, uso problemático, ou mesmo aquela pessoa que nunca usou e vai fazer um uso ali pela primeira vez. Então a redução de danos é ter a gente ter em mente que determinados consumos, determinados comportamentos de consumo, né, pode trazer um dano e a gente vai pensar como reduzir esses danos. Basicamente é isso. Entendi. Então é por isso que você recebe ali o nome de educador social, porque você, para reduzir os danos, você precisa ensinar as pessoas sobre o que elas estão usando, é isso? Isso, mas na verdade, o educador social entra aí na questão minha, é porque eu trabalho com basicamente 3 corpos sociais, assim, né? 3 sujeitos, que é o usuário problemático de rua, né? O cara que tá com uso abusivo, principalmente de uso de crack. Eu trabalho com crianças e adolescentes também que estão em situação de rua, ou situação de vulnerabilidade e fazem uso de substâncias, e populações LGBTQI. Basicamente, essas 3 populações essas que são atravessadas aí, que têm envolvimento com o uso de substâncias. Aí eu trabalho em espaços de cuidado, eu coordeno um projeto hoje, chamado PRD, que é o Programa de Redução de Danos em Álcool, Drogas, IST, HIV, AIDS e HIV, que são hepatites virais. Eu coordeno esse projeto pensando como nós vamos construir políticas públicas ou efetivar políticas de cuidado para as populações mais vulnerabilizadas. Por isso que eu tenho essa pegada de dizer, sou educador social, porque de onde eu venho da educação social, né, da educação não formal. Eu sou formado em História, mas eu tenho essa questão dessa educação não formal. E por que você escolheu fazer esse tipo de trabalho de redução? Cara, por que eu escolhi? Eu acho que tem uma pergunta um pouco pessoal, mas eu acho que é interessante pra gente entender por que um profissional que, por exemplo, estudou História se volta para essa parte da população que precisa de um apoio para lidar melhor com essa realidade que é as drogas no Brasil, tá ligado? Por que você escolheu? Cara, eu fui durante um bom tempo da minha vida professor formal, né? Professor de classe e tal, dava aula em rede pública, em colégios particulares. Eu dei um bom tempo de História, Sociologia, mas em um determinado momento ali da minha vida, eu comecei a trabalhar em organizações não governamentais, focada ali com populações em situações de rua. E eu comecei a ter muito contato com população em situação de rua que fazia uso de álcool e drogas, com crianças e adolescentes, aqui na região central de São Paulo. E isso me tomou, cara. Isso primeiro me tomou pelo trabalho, me uma paixão de trabalhar com populações vulnerabilizadas. Eu já vinha de um histórico muito grande de ter um recorte social muito grande presente na minha vida. Sempre tive uma visão social muito forte, assim, né, das lutas sociais, das populações marginalizadas, e também pelo fato de eu também ser usuário de substância, assim, eu tenho também um passado de usuário de substância. Você fuma maconha? Cara, eu uso várias coisas. E pensando assim, eu acho que em vários momentos da minha vida e dos meus amigos, se a gente tivesse tido acesso a informações, acesso a propostas de cuidado, acho que a gente poderia ter feito menos merda na vida, sacou? Passado por menos situações filha da puta. Essa é uma sensação que eu acho que todo maconheiro compartilha. De que, tipo, não só o maconheiro, mas todo mundo que tem consciência do que usa, sabe que o que usa não tem a melhor qualidade possível, enfim. A gente sabe que a gente tem essa consciência de que se houvesse uma educação sobre os entorpecentes, a gente não estaria usando tanta bosta e fazendo tanto mal a si mesmo, né, cara? Pois é, cara, eu acho que o grande problema é isso. A gente não é ensinado a lidar com a existência dessas substâncias no mundo. Não é ser ensinado a usar, não é ser ensinado a aguentar, ou ser ensinado a ser a favor. É ser ensinado a lidar com a existência. O bagulho existe com você querendo. A gente é ensinado a partir da perspectiva de que a gente deve dizer não porque elas são demoníacas. Elas vão nos destruir. Aí, de repente, o pivete tá lá com 14 anos, no interior do Brasil, fuma um beck, acha aquilo ali fantástico, toma uma cerveja, acha aquilo ali maravilhoso, e vai dizer, não disseram que isso era foda? Saca? E daí eu vou começar a desenvolver uma relação com isso, que eu não sei que relação é essa, porque nunca ninguém me falou. Todo mundo me disseram que era uma coisa extremamente errada, mas de repente eu vi que é uma coisa boa, que me faz bem, porque as drogas fazem bem, as drogas são boas, se não fosse as pessoas não usavam, né? Torna as pessoas, dá uma sensação de prazer nas pessoas. E é isso, cara, assim, a gente não é ensinado, a gente não se discute a existência dela no mundo.
apenas imposta a não existência dela ou a negação dela. E aí os caras usam, saca? Aí depois não sabe como usar, não sabe como se relacionar com ela, não sabe nem dizer uma coisa que eu acho foda. A maioria das pessoas que passam por situações ruins com substâncias é porque não está preparada para o efeito dela no corpo e não sabe lidar com esse efeito. Nós temos um amigo aqui em comum, que eu acho que tu não conhece, mas eu não posso citar o nome dele. O Igor conhece ele, que já tivemos várias experiências com LSD, maconha, algumas drogas que nós já conhecíamos, mas pessoas que estavam conosco não conheciam. E este amigo, em específico, sempre orientava as pessoas. Dizia que, o que tu vai experimentar agora vai te deixar de uma forma diferente. Tu vai ficar muito maluco. Isso aqui vai te deixar 8 horas louco. Sim. Eram algumas informações que levavam as pessoas a ter good vibes, tá ligado? Porque qualquer pessoa sem informação, cara, poderia querer tomar mais, poderia querer dizer que não funcionou na primeira 1 hora, por exemplo. Ô, Nhoque, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, que foi esse brother que realmente ele me educou sobre o rolê, que foi quando eu experimentei ayahuasca. A ayahuasca é uma raiz que nasce de uma árvore na Amazônia e ela é típica de lá, não se encontra em outro lugar, e ela é tipo como se fosse um alucinógeno próximo a um cogumelo ou próximo a um peiote que se usa muito ali em Nevada, nos Estados Unidos, tá ligado? Que é um bagulho alucinógeno e tal. Eu não tomei o chá, eu fumei com maconha esse rolê uma vez só na vida, e ele falou o seguinte: brother, a gente vai fumar uma parada que ela vai fazer isso com você. Ela vai passar em mais ou menos tanto tempo, você fuma, o seu organismo vai digerir a substância dessa maneira, e se você achar que tá muito louco, que você, tipo, sei lá, precisa sair correndo e dar um soco na parede, você tem que pensar sempre em primeiro lugar que você está sob o uso de uma substância. Então tudo que você pensar, primeiro pensa que você está sob efeito de ayahuasca, tá ligado? E aí, cara, eu tive uma experiência que, né, não vou dizer que foi completamente agradável e tal, só que quando eu tive umas alucinações bem pesadas até, eu sabia que era efeito da ayahuasca, porque aquilo estava gravado na minha cabeça. Tipo, beleza, eu tô vendo um duende e um gnomo saindo no soco, mas eu não sei como é que é um duende e não sei como é que é um gnomo. Antes de tentar descobrir essa loucura, eu vou imaginar, beleza, eu tô doidão de tal droga e eu não preciso focar nesse tipo de coisa, tá ligado? Eu acho que a educação, ela vem um pouco disso, né? Eu acho que você usou, na verdade, né, é só uma informação, o ayahuasca é uma mistura de duas coisas, o jagumbe e a chacrona, né? São duas. Sério? É uma raiz, um cipó e uma folha. É um cipó e uma folha. Ah, um cipó e uma folha. Aí você tem... Mas eu acertei que são da Amazônia. São da região amazônica, sim. E o que você usou, eu acho que é chamado DMT. É o DMT, né? DMT é o princípio ativo aí que depois passa por um processo, cristaliza, aí você precisa usar com carburante, com algo que carbure, para ele poder fazer efeito. Eu já usei isso e é uma brincadeira louca isso aí, né? Isso aí é uma coisa bem louco mesmo, assim, bem louco. Mas desculpa, Igor, eu precisava fazer... Não, por favor, cara, você que já foi professor aqui, você viu a gente falando bosta, por favor, nos corrija. Você tá nesse TH pra isso. Os episódios, o primeiro episódio com o Miro Rolim também é um dos meus favoritos, porque, cara, por mais que seja sobre maconha isso aqui, a gente meio que sabe que maconha não faz tanto mal, nunca matou ninguém, e é uma droga meio que praticamente inofensiva, tá ligado? A gente fala sobre outras drogas que também fazem parte da nossa cultura, da nossa vivência, né? E eu acho que é irado a gente falar sobre essas coisas, porque tem muita gente jovem que ouve a gente, cara. Eu não perder o meu raciocínio. Primeiro é sobre a questão da educação, né? Eu sobre o seu amigo lá que você estava falando dos usos, quando ele dizia determinado a quantidade e porção tal de uso. Eu faço um trabalho também em festas eletrônicas e tal, talvez até de onde eu conheço esse amigo em comum, se é o que eu estou pensando. Eu
em festivais e tal, música eletrônica, e às vezes eu vou lá com um coletivo que eu faço parte e a gente vai atuar lá. A maior quantidade dos casos que nós temos de cuidar nesse coletivo, que é isso, é um coletivo que fica lá, coletivo de redução de dano, as pessoas passam mal, vão pro nosso espaço de cuidado, e a gente fica lá, cuidando da galera, enquanto o efeito vai estar atuando sobre eles, para que eles não possam fazer alguma coisa que venha se prejudicar ou prejudicar o outro. Cara, a grande maioria das pessoas que estão ali, elas estão ali porque elas não soubem fazer o uso. Aí, mais uma vez, só para voltar sobre essa questão do que é importante saber o que está usando. As pessoas não sabem fazer o uso e muitas vezes as pessoas não sabem também o que está usando. Então, o corpo da gente atua de forma diferente com as substâncias, né? Em mim, meia dose de LSD pode fazer um efeito estupendo, assim. E você, talvez um quarto, em álcool, talvez um inteiro. A gente não vai saber, não existe uma... Não, tem gente que toma... Eu tomo 2 paracetamol e não passa minha dor nas costas, mas tem gente que toma um e dorme, né? A gente tem que pensar que é o seguinte, a nossa legislação hoje, em muitos países, ela é proibicionista e ela proíbe ao extremo. Então ela proíbe tudo que envolve determinada substância. Isso impede que ocorram estudos sobre o que as pessoas estão usando. Então, tipo, a gente não faz ideia, tá ligado? A gente não faz o menor discernimento de que um microponto de LSD, pra mim, que tenho 1,90 m e 55 quilos, é diferente pra um brother que tem 1,90 m e 90 quilos, tá ligado? Isso é só o básico do que você tem que levar em consideração na hora de calcular o efeito de uma substância no organismo. Outra coisa, nós que trabalhamos com isso, a gente considera 3 questões que a gente chama, que é o tripé, né? Que é o set, o setting e a substância, que é o lugar que você está, ali, o ambiente que você está, né? Como é que você vai estar, né? A sua história de vida, a sua subjetividade, o seu corpo e a substância. Você tem que considerar essas 3 variantes, porque essas 3 variantes elas vão diretamente atuar sobre a sua subjetividade e aquilo que vai ser produzido por uma lombra, né? Como a viagem, né? Pô, se você tá num lugar que não vai te fazer bem, que você não tá legal ali, não tá bem-estar, provavelmente sua viagem vai ser atravessada por isso. Se você não tá bem consigo mesmo, se você tá passando por situações complexas ou você não está confortável, isso vai atuar. Se a droga não for uma droga de boa qualidade, se for uma droga de ter pureza, sabe? Isso vai atuar também. Mas aí a realidade do Brasil é... Pois é, né? É bem horrível. Porque a gente não tem qualidade, não temos procedência, a gente não tem muito... a gente tá cuidando sempre, né? Cocaína tem uma situação que a maioria das pessoas que passam mal com cocaína no Brasil não é por causa da cocaína em si, mas por causa das substâncias que são misturadas na cocaína. E muitas das vezes são remédios que as pessoas são alérgicas. Então as pessoas têm, na verdade, reações alérgicas a esses remédios. Sim. E as pessoas pensam que é overdose, ou pensam que é parecido, e tratam como overdose. Não é overdose, na verdade. São reações alérgicas aos batidos da cocaína. Pode crer. Deixa eu te perguntar. Existem leis hoje no Brasil que dão algum suporte a organizações de redução de danos? É o seguinte, a redução de danos no Brasil ela é regulamentada por uma portaria, né, de 2006, né, que ela é uma portaria do Ministério da Saúde, que ela determina o que 2005, é a portaria 1028 de 2005, né, essa portaria ela determina as ações que visam a redução de danos sociais e à saúde decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência sejam reguladas por essa portaria. Deixa eu concluir a pergunta, então. Eu fiz uma parte da pergunta. A segunda parte sabendo que existe essa portaria, que existe um suporte legislativo, mesmo que não sendo tão claro, a favor da organização de redução de danos, você acha que o Brasil, do jeito que está, ele está evoluindo no controle de substância? Tipo, tu enxerga alguma melhoria na política de drogas dos últimos anos para cá? Vou dividir, então, essa pergunta em 2 pontos. Então, junto com essa portaria, existe uma série de outras leis, como o SUS, que é a Lei da Saúde, né? Como a lei da RAP, que é a Lei da Ciência Psicossocial, CAPES, a própria Lei de Drogas, que é a lei de 2006, nova lei de drogas. Todas essas leis abordam questões da redução de danos, né? Toca em algum momento a redução de danos como proposta de cuidado
para as pessoas que fazem uso abusivos ou agravos decorrentes do uso. É o que a gente chama de CISNAD, que são as leis brasileiras que incorporam a questão de álcool e drogas. A questão é que nós que trabalhamos nessa área, a gente acha que esse conjunto de leis, elas nunca foram aplicadas como deveriam ser aplicadas. Esse é o primeiro ponto. Elas foram aplicadas muito a meia boca, sabe? Nunca houve uma plenitude da aplicação dessas leis. A gente considera que a Lei de Redução de Danos do Brasil vai completar agora 30 anos esse ano. A primeira lei brasileira de drogas, a primeira ação de drogas é de 99 em Santos. E a lei nunca foi aplicada por inteiro, sempre foi aplicada ali muito, quase que heroicamente, né? Quase que a meia boca, assim, nunca foi por inteiro. Esse é um ponto. A gente acha que a lei de drogas no Brasil ela devia ter sido implantada da sua forma completa. Isso não aconteceu. Segundo, no Brasil, decorrente principalmente dessa questão, que as leis de drogas no Brasil nunca foram aplicadas por completo, que abordavam a redução de dano e abordavam o cuidado, elas sempre foram barradas por questões morais ou por interesses econômicos e políticos, né, que visa muito mais a criminalização e a punição dos sujeitos do que o seu cuidado. A gente tem no Brasil hoje uma lei que é altamente punitiva. A lei de drogas no Brasil, que é essa lei de 2006, ela é pautada na ideia da repressão e da punição. Não é permitido o seu uso, e se você usa, você é punido por esse uso. A ideia que nós pensamos como é que nós podemos prover cuidados, né, dentro de um país onde a lei de drogas prevê a punição das pessoas que fazem uso. E outra coisa, a punição ela não vai só para a pessoa que faz uso, mas a punição e a repressão acaba caindo também na mão das pessoas que fazem o cuidado. Isso é impressionante. Sim. Eu também sou visto de forma marginalizada porque eu trabalho com população de álcool e drogas. Saquei, cara. Ô, Miro, Miro, deixa eu perguntar um negócio pra ti, cara. Tu já sentiu alguma diferença? Eu não sei se o teu trabalho é mais público ou privado, não sei quem financia o teu trampo atual hoje, cara. Tu sentiu alguma diferença? É poder público. É público? Tu teve alguma... Tu tá enfrentando alguma dificuldade com esse novo governo? Como é que tá sendo, cara? Nesse começo de 2019 aí, turbulento. Eu trabalho para uma prefeitura e tal, num departamento na saúde, na área de AIDS, assim, eu sou ligado a essa área. Mas eu vejo que sim, a gente está sofrendo impacto bastante, e meus amigos que trabalham na área, mais especificamente de álcool e drogas, falam muito que está vendo bastante questões, principalmente de uma forma mais estrutural, assim, que é o corte de serviço, corte de verbas, sabe? Eu acho que a repressão e o desmonte ele vai começar por esse caminho, assim, que é você desestruturar o que existe de cuidado. Está acontecendo algo que é muito importante nessa lei, né? Na verdade, está passando por um processo aí de mudanças de leis. A gente tem agora, semana passada, foi aprovada, né, pelo Senado a PLC 37 de 2013 do Osmar Terra. Ela estava aí desde 2013 passando de várias comissões, e todas as comissões sugeriram mudanças e tal, para deixar ela menos repressiva. Mas só que aí houve uma jogada política dele, primeiro, que era para ser para votação passado. Ele jogou para votar desse ano, porque esse ano a bancada estava mais reaça. Então ele previa que a bancada teria mais condições de passar esse ano do que ano passado. Essa foi a primeira jogada que ele fez, né, porque ele previa que o quadro esse ano estava mais favorável a essa lei. E segundo, que aprovou o texto original de 2013, que é um texto extremamente lobby das igrejas evangélicas das comunidades terapêuticas. Foi aprovado isso. Tem um decreto também assinado pelo presidente no dia 11 de abril, agora desse ano, que também altera essa política de drogas, né? Que é a proposta de retirar-se a proposta de redução de danos da política pública de saúde, né, de cuidados. E tem uma coisa anterior que é muito importante a gente trazer para esse debate, que é o tal pacote de anticrime do Moro, que também toca nesse assunto de álcool e drogas, onde ele, entre outras coisas, ele normatiza a ampliação das punições e da repressão ao uso de drogas, né? O que, mais uma vez, a gente cai naquela balela, filha da puta, por exemplo, de não se distinguir o que é consumo e o que é tráfico, por exemplo. E agora aumenta, né? Eles querem ampliar de 5 anos, pena mínima, para 15 anos para tráfico, né? Inafiançável e tudo, com todo o peso que tem. Então é foda. Então um guri agora que for pego com, sei lá,
10 pedrinhas de crack. Ô, meu, eu compro, eu não fumo maconha o dia inteiro, Miro. Eu não fumo maconha o dia inteiro. Eu fumo maconha só à noite. Uhum. E eu compro 40 gramas por mês, cara. 30 gramas por mês. E se eu for pego com isso, eu sou preso. E eu não tô vendendo. Pois é. Meu, eu sou muito contra a venda. Para amigos meus que me pedem, eu dou, porque eu realmente não vou vender o negócio. Tá ligado? Ô, meu, eu acho um absurdo nesses casos, né? Obviamente, quem trabalha com isso e vende maconha, vende droga, é um outro caso, é a parte, é outro problema, né? É outra questão. Isso aqui é muito difícil, os nossos... outra questão, é isso aí. Mas tem muito jovem, cara, muita gente sendo presa injustamente e é foda, né? 15 anos é a tua vida, Deixa eu falar uma parada muito louca. O SEBRAP, que é um centro de pesquisa aqui de São Paulo, lançou um livro recentemente, muito legal, até a André, que é uma colega minha, está envolvida com isso, que é sobre trabalho infantil no tráfico de álcool e drogas, no tráfico de drogas. Trabalho infantil no tráfico de drogas. Onde ele coloca que é o trabalho que mais violenta a criança, que mais oprime a criança, é o trabalho na biqueira, sacou? Porque é muito louco. Se é uma criança de 13 anos, 14 anos, ela tá numa carvoaria, ela tá sendo explorada num trabalho, o que acontece? O que a justiça faz? Retira essa criança desse lugar, preserva seus direitos e provê um bem-estar dessa criança. Mas se essa criança de 14 anos estiver na biqueira, ela vai ser presa. Caralho. Ela vai ser presa. Ela vai pra Fundação Casa e vai se fuder na Fundação Casa. Ainda mais, se por acaso ela tiver de posse da substância, ela vai ter que se responsabilizar pela substância posteriormente. Ou a família dela vai ter que pagar para o cara. Então, a justiça, em vez de prover o bem-estar dessa criança que está na biqueira, não, penaliza mais ainda essa criança que está na biqueira. Meu, quem se fode é o pobre e é o negro, né? Quem se fode isso, cara, é o ponto. Isso é foda. Esse é o ponto. Então, essa mudança que está acontecendo atualmente na política de álcool e drogas, ela amplia esse processo de repressão. E junto com isso também, ela amplia o que nós chamamos as comunidades terapêuticas, né? Que vão ser agora a centralidade do cuidado, entre mil aspas, ao usuário de drogas. O que é isso? Comunidades terapêuticas são espaços, são clínicas, né? Eles chamam de comunidade, mas são clínicas de internação. A grande maioria dessas clínicas de internações são ligadas a igrejas evangélicas, que é o lobby, né, que sustentou o atual governo, né? O atual governo passa muito lobby das igrejas evangélicas. Um dos lobbies é esse. Existe uma indústria, o governo agora vai ampliar em milhões de reais o investimento de internação de pessoas nessas comunidades. É isso que nós vamos ter agora. Nós vamos ter uma verdadeira indústria, uma grande máquina estatal de patrocinar a internação para essas pessoas, nesses lugares. Para que isso aconteça, a gente agora, a nova lei na PLC 37, né, se autoriza as chamadas internações compulsórias. Nós temos 3 tipos de internação, não sei se vocês sabem disso. A voluntária, aquela que o cara fala assim, puta, eu não tô legal, eu preciso dar um tempo, eu vou me internar. Tô sendo voluntário, vou lá, me interno. A involuntária é aquela que a família do cara, a pessoa que é responsável, que tutela essa pessoa, pede contra aquela vontade, mas a família autoriza que ela vá lá ser internada, a involuntária. E a compulsória é feita pelo Estado. Quem autoriza se aquela pessoa vai ser internada ou não é o Estado. Passa por um crivo de um médico e de um juiz, e a partir de então se dá se dá a condição dessa pessoa ser internada. O que essa galera está reivindicando é que o Estado comece a internar as pessoas de forma compulsória. Então passa-se nas ruas, vai começar a pegar um monte de gente que está nas ruas e internar. Só que as comunidades terapêuticas, elas não têm condições de cuidar dessas pessoas, porque se tem de pouco de estudo, diz que pouquíssimas pessoas é que realmente passam a deixar de forma compulsória. Aí, na verdade, um número baixíssimo de pessoas que deixam usar, né? Pois é, e existem relatos e mais relatos de violência, de que usuários vão para esses lugares e acabam escravizados, tá ligado? Cara, existe um relatório do CRP aqui em São Paulo que relata todos esses abusos. Aqui em São Paulo tinha uma comunidade terapêutica que ela fazia, não só ela, é comum essa punição nessa comunidade terapêutica, chamada que é a punição da sepultura. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, assim. É que o cara tá lá na comunidade, aí o cara deu uma recaída, o cara saiu, fumou uma pedra ou fumou uma maconha e tal,
Então, como punição, ele é obrigado a cavar sozinho uma sepultura, que são os 7 palmos de terra no chão, deitar lá e passar uma noite lá dormindo, sabe, naquele lugar, para ele saber como é que ele está morto. Então, essa é uma punição que acontece. Olha só a grande quantidade de punições, como não dar banho, não libera banho, não libera alimentação, violência física, violência psicológica. Isso irrita profundamente, porque tu falou do lobby das igrejas evangélicas e igrejas, né? Que realmente, às vezes, eu acredito, na minha... Tem igrejas católicas também envolvidas, é bom que você diga. Mas a grande maioria é evangélica. Sei a fundo quem ajuda e se ajudam, como ajudam, né? Só que eu acredito que vem sendo feito um trabalho que talvez seja bom por igrejas. Ponto. Só que o método que eles usam, assim como tudo ligado à religião, no meu ponto, é antiquado. Não tem embasamento científico, não tem embasamento de nada. É meio que achismo, né? Vamos fazer esse cara cavar a sepultura dele e deixar o cara deitado lá. Olha, eu não sabia disso. Isso é um absurdo, cara. Pois é, cara, você vê isso acontecendo no Tropa de Elite, nos caras recebendo treinamento pra integrar grupos de repressão a tráfico, tá ligado? E você vê a mesma coisa sendo utilizada num cara que no final é vítima de tudo isso, cara. Mano, o usuário ele não tá comprando ilegal porque ele quer. Beleza, uma instituição filantrópica sem apoio do governo empregar esses métodos e as pessoas voluntariamente aderirem a eles, eu nem acho tão errado. Mas o governo estar financiando pessoas despreparadas que violentarem, abusarem. É de uma desumanidade fodida, cara. Vamos se foder. Cara, uma coisa é a seguinte, você tem a liberdade pra você escolher se você vai se internar ou não, tá ligado? E aí você olha o portfólio da clínica que você vai se internar e tem lá, tipo, tem direito a café da manhã, tem direito a café da tarde, tem direito a janta, e aí tem uma observação escrita assim: se você tiver uma recaída, você vai cavar a sua própria cova. Diz que não, né? Acho melhor não. Acho que tem duas coisas importantes a se falar aí. Existe comunidade terapêutica, mas existe também algumas comunidades, clínicas terapêuticas, né? Que são aquelas clínicas para os globais, modelos, empresários. Tem clínica aqui em São Paulo que a diária é R$6.000, cara. É spa, meu irmão. É spa. É no Albert Einstein. Albert Einstein usava droga, ele deve ter. Tem clínica que é um absurdo aqui. Então as pessoas vão lá e ficam. 6 mil? Mas eles dão droga para as pessoas lá? A diária. Dão remédio para ficar calminha, ficar relax. Cara, tem clínicas aqui de alto valor, clínicas que atendem populações classe A, e as pessoas lá ficam muito bem, cara. A gente tá falando, na verdade, da clínica que vai a grande maioria da população brasileira. Sim. Que vai os caras da... Que vai o pobre, que vai o cara e obrigado, outra coisa, cara. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar. A gente tá conversando aqui, e a ideia, quem tá nos ouvindo, pode estar criando, é que esse forma de tratamento, essas condições, são para os usuários fudidos, usuários radicais, né? Para os nóia, para os caras que tá ferrado. Não é, né? Não é, brother. Não é. Pode ir qualquer um, sacou? Dentro dessa nova perspectiva dessa lei de drogas, basta um pai ou alguém achar que o cara tá sem o controle, mesmo que o cara fume lá tipo 2, 3 beck como o Nhoque faz à noite, mas o pai achar que o filho fumando um beck à noite tá viciado, ou achar que porque o filho achou tipo 2 balinhas de MD no bolso dele, achou que tá viado, o pai dele pode pedir a internação desse moleque, cara. É tipo o bicho de eu acho que eu acho que em números realmente mais noias devem cair nesses lugares. Só que é inegável que pessoas que não precisam desses tratamentos dessa forma, que eu acho que ninguém precisa na real, mas são pessoas que não precisam de tanto extremismo. Cara, você para pra pensar, são drogas psicoativas. Tem um maluco que tá há 4 anos fumando crack. E aí ele já tem uma, entre aspas, deficiência causada pelo alto consumo dessa droga, tá ligado? Ele já fica meio paranoico, ele já fica meio maluco, ele já fica meio instável mentalmente por causa da droga.
E aí você interna esse cara para tratá-lo da droga, fazendo uma terapia de choque mental que é completamente desnecessária, que só vai causar mais traumas à pessoa. Tá ligado? Meu amigo, se a vida sem drogas é passar o dia enterrado num buraco, tá ligado? Então eu prefiro continuar usando drogas. E outra coisa, quando você passa lá 90 dias dentro da comunidade terapêutica, né, dentro dessa clínica, você vai passar 90 dias, você vai ficar sem uso 90 dias. Mas quando você volta pro mundo, a sua vida vai continuar uma merda, sacou? A vida das pessoas não tá uma merda porque elas estão usando droga. Muitas vezes, ao contrário, elas usam droga porque a vida é uma merda. Então, quando você para de olhar o sujeito da sua forma integral, que o CAPS, que a rede de saúde do CAPS faz, que é olhar o sujeito não só pela droga, mas olhar para o sujeito as questões que atravessam a vida dele, as questões sociais, as questões emocionais, subjetividade, sabe, pelo passado da vida dele, pela história da vida desse sujeito. Quando você para de olhar esse sujeito dessa forma e você se concentra apenas no uso, aí você vai lá e tira o uso, tudo isso que atravessa a vida desse sujeito vai permanecer. Então, é muito provável, é 99,9% de chances dele voltar ao uso, porque aquilo que levava ele a fazer o uso não vai deixar de sumir, cara. Vai continuar lá existindo. Então ele vai voltar a fazer uso abusivo. Não, tem um humorista que é chamado Márcio Américo, não sei se vocês conhecem, que ele passou por maus bocados com crack. E eu acredito que é um usuário de maconha atualmente, tá ligado? E ele dá vários relatos falando sobre como é difícil. Ele fala sobre Cracolândia, fala sobre a convivência com outros drogados. Ele é uma pessoa, eu acho que de classe média, que virou craqueiro, tá ligado? E ele conta em alguns vídeos toda a experiência dele, como ele foi tratado, como as pessoas de clínicas trataram ele. E, em geral, é bem terrível, cara. Eu conheci várias pessoas. Eu trabalhei na Cracolândia aqui de São Paulo durante um bom tempo, né? Eu trabalhava como redutor de danos lá com os usuários. Eu trabalhava na abordagem social de crianças e adolescentes. Depois eu coordenei um projeto para a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura lá. Então, a gente ouvia relatos absurdos, cara. Tinha cara que ele voltava do interior de Minas a pé para São Paulo, porque dizia, bicho, eu ia ficar louco lá, ia ser foda. Mas ao mesmo tempo você tem aquele cara que fala assim, mano, eu tô fudido, eu tô aqui mal, tô com minha saúde ferrada e tal. Eu vou tirar 2 meses aqui vou me internar numa clínica durante 2 meses, que o pastor tá me chamando, o irmão tá me chamando. Eu vou lá passar 2 meses, eu vou dar uma melhorada, depois eu volto o cara pra cá. Mano, é estratégia de redução de danos, estratégia de cuidado. É bom que se diga que a redução de danos, ela não é contra a abstinência, nem é contra um cara se internar. Acho que a gente tem que deixar isso bem colocado, né? Porque está se construindo uma narrativa de que a redução de danos é contra a abstinência e é contra a internação. Não é que a gente seja contra. O que a gente considera, enquanto redutor de danos, é que essa internação ou essa abstinência, né, que é não usar, ela tenha sentido pro cara e ela seja construída em conjunto com o usuário e não imposta para ele e não construída para ele, mas construída com ele. Se eu falo assim, mano, eu tô meio fudido mesmo, eu tô tossindo, eu tô com uma tuberculose, eu tô zoado, eu tô tendo crise de pânico, eu acho que eu preciso de um tempo sem usar, eu preciso de um tempo de ficar legal. Como é que você pode me ajudar? Como é que a gente pode construir aqui um cuidado para mim? Aí eu, enquanto redutor de danos, vou junto com ele construir as propostas de cuidado. Cara, eu não vou impor pra esse cara que a vida dele tem que ser sem uso, que ele tem que ficar abstêmio ou ele tem que se internar, porque pra mim não vai fazer sentido pra ele. Pois é, que Brasil é esse, Miro Rolim? Onde as pessoas podem ter armas, mas não podem ter plantas. Não, olha foda. Eu sei que é foda, eu fiz essa pergunta porque eu tô com raiva também. Esse episódio, ele me esclareceu muita coisa e me deixou muito bravo. E a gente já tá até se alongando um pouco. E eu queria encerrar com uma resposta sua para uma última pergunta. Eu quero uma resposta rápida. Você vai ter 30 segundos para responder, contados, a partir do momento que eu encerrar a pergunta. Programa de redução de respostas. Olha só, Miro Rolim, falando sério agora. Que passo tu acha que deveria ser dado no Brasil para conseguir tirar de verdade os viciados em drogas pesadas das ruas? Descriminalização de todas as drogas de forma imediata e
descriminalização e regulamentação de todas as drogas e principalmente a descriminalização dos usuários. Eu acho que a grande questão das pessoas nas ruas é um sintoma da nossa sociedade doentia que exclui e coloca essas pessoas num quadro de marginalização. Se a gente tenta combater a marginalização e a exclusão, a gente consegue tirar as pessoas da rua. Mas a gente só vai conseguir fazer isso sem legalizar as drogas. Se a gente não legalizar as drogas, a gente vai continuar gerando essa situação. Então, para mim, é isso. Tem que se legalizar as drogas com o máximo possível de urgência. Caralho, eu não podia terminar um podcast de maneira mais alegre do que chegando a essa conclusão que é realmente descriminalização, legalização que vai, de fato, acabar com Cracolândia. Não é dar banho de jato de água gelada. Nem explodir prédio com gente dentro. É isso aí. Eu só vejo vantagens, cara. É qualidade, é imposto, é dinheiro que pode ser investido em saúde, pode ser investido em redução de danos, em educação. Não faz sentido a gente continuar com esse modelo proibicionista fudido, retardado, cara, coisa de gente dos anos 40, meu. Chega, Igor. Chega, Miro. Um documentário que, na verdade, foi o próprio Nhoque que me indicou, que chama Baseado em Fatos Raciais, que tem na Netflix e explica toda a política de proibicionismo de drogas que começou nos Estados Unidos. E você assiste, eu não vou falar mais nada sobre esse documentário, assista logo após escutar esse TH Show e tire suas próprias conclusões. Meu amigo Miro Rolim, você tem algum recado para dar para os nossos usuários ouvintes? Cara, como eu escuto na militância, dia 1º agora tem a Marcha da Maconha de São Paulo, acho que todo mundo vai lá na Marcha da Maconha de São Paulo, reunião ali no MASP, saída 4h20, e se quem não tiver em São Paulo, fortaleça as marchas da maconha aí das suas cidades, as marchas locais. Se não tiver marcha da maconha, se junta com os brothers, faz uma ação, fuma um beck, faz qualquer coisa, né? Mas torna esse ato político, que eu acho que a marcha da maconha, mais do que tudo, não é só um encontro pra galera fumar um beck, mas também é uma reivindicação política. Então eu acho que é isso. É isso aí. Marcelo Nhoque, você tem algum recado pra dar? Não, hoje eu vou ficar te devendo, Igor Seco. Não vou ter recado, não. Agora eu fiquei brabo já. Que filha da puta esse Marcelo Nhoque. Nossa, que ódio, cara. Que ódio. Então, muito obrigado, Miro. Muito obrigado, Nhoque. Muito obrigado a todos os ouvintes. Eu acho que esse episódio, novamente, assim como o de Carnaval, entrará para os melhores da minha lista, porque teve bastante informação, tem bastante coisa pra gente pensar. Então é isso. Eu vou reforçar também meu recado inicial. Siga o Twitter do TH Show, @THShowPodcast. Através de lá, principalmente quem nos segue no Spotify, vai receber os alertas de quando sai episódio novo. Se você quiser compartilhar alguma história, alguma informação que talvez a gente não tenha abordado nesse episódio, vai lá no Twitter também. A gente tem a DM aberta e você pode falar com a gente e pedir para não ser identificado. Então você compartilha o que você quiser conosco. A gente vai falar ou não aqui no TH Show, não se sabe. O importante é que a gente não vai dizer seu nome nem de onde você é, se você pedir pra gente não fazer isso. E também tem o e-mail, thshow@desabilitado.com.br. Eu percebi que o Nhoque queria falar mais alguma coisa, mas já que ele não tinha recado, ele não vai falar mais nada. Estamos encerrando. Um abraço por trás, um beijinho no pescoço de todos e tchau! Pô, era super importante, Igor. Tu deveria ter aberto espaço pra eu falar, cara. Estalo Podcasts.